Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando que você vai ver essa aula de hoje, mas eu queria te desejar boas-vindas, né? Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a aula da semana 9 de ensino remoto, né? De ensino virtual. Você aí na sua casa e eu aqui na minha. Infelizmente, ainda temos que aguentar um pouco mais antes de voltar ao presencial, não é verdade? Tome todos os seus cuidados aí, para que o quanto antes a gente retorne ao nosso modo presencial, tá bom? Na aula de hoje, o que é que eu tenho para propor para vocês? A resolução das questões, as questões que eu havia passado na aula anterior, né? Existe uma atividade aí para vocês, que é todas essas questões que nós estamos fazendo durante as nossas aulas virtuais, eu juntei em uma listagem só, em um formulário Google, para você ir marcando as opções. Né? E os seus cálculos você anexa lá dentro da atividade no Google Sala de Aula. Tá bem? Então hoje eu vou solucionar as questões que ficaram pendentes da nossa última aula. Última aula de exercício mesmo, a aula de conteúdo mesmo, que foi MRU e MRUV. Tá bom? Sobre esses temas eu não fiz nenhuma atividade, então pretendo concluir hoje com vocês, resolvendo aí 4 ou 5 questões do livro didático. Então, presta atenção, se liga aí. E qualquer dúvida, vocês podem falar comigo nas plataformas, né? Aluno Online, Google Sala de Aula ou no próprio WhatsApp, beleza? Posso demorar um pouquinho para responder, pois a demanda na correção de atividades está muito grande. Mas é só aguardar, mais cedo ou mais tarde eu acabo respondendo. Beleza? Então vamos lá, sem mais demora. Esse é o nosso quadro virtual de hoje, a aula do dia 31 de março de 2021. Exercício sobre MRU e MRUV. Logo mais o link da aula vai estar aqui. Tá bem? Então essa é a nossa primeira questão sobre MRU ou MRUV. Identifique. A nossa primeira tarefa é identificar qual é o tipo de movimento que a questão está falando. Retilíneo e uniforme ou retilíneo uniformemente variado. Tá bem? Vamos lá, ler a questão, acompanhe aí comigo. Fala assim a questão. Na procura de cardumes, um pescador usa o sonar de seu barco, que emite um sinal de ultrassom. Esse sinal propaga-se pela água, incide, bate num cardume, onde sofre reflexão, volta, retornando ao barco 0,30 segundos após a emissão. Então, olha o que está acontecendo. Vamos imaginar a situação. Tem um pescador que está no seu barco, equipado com um aparelho chamado sonar. O que é o sonar? O enunciado está explicando. É um aparelho que envia um sinal sonoro, um ultrassom. Né? Um som de frequência muito baixa. Tá bom? Aí esse som mergulha na água, se propaga por dentro da água, bate num cardume. Quando encontra um obstáculo, ele bate e retorna. E aí esse aparelho marca o tempo. Sabendo a velocidade do som e o tempo, você acaba achando o espaço, que é a profundidade. Tá bom? Então é isso que ele vai perguntar. Vamos continuar lendo. Olha o comando da questão. A que profundidade está o cardume? Eu vou até destacar aqui o comando da questão. Tá? O comando da questão fala assim: a que profundidade está o cardume?
sabendo que a velocidade do ultrassom na água é de 1480 metros por segundo. Então, olha só. Você tem os dois dados mais importantes aí. A velocidade do som, 1480. Você tem o tempo que demorou para o som ir e voltar. Se liga. O som está indo, batendo no cardume e retornando. Então o som está andando 2 vezes a mesma distância. Na ida, bate no cardume e volta. Então cuidado com isso. Esse é o tempo que o som demora para ir e voltar. Tá bem? Então a questão pergunta qual é a profundidade, qual é a distância que esse cardume está do barco, do sonar. Né? Velocidade, espaço, tempo. A velocidade não muda do som. A velocidade do som é sempre a mesma. Ele está dando aí, ó, 1480. Ele não disse no enunciado, em momento algum, sobre a velocidade do som mudar. Então, se a velocidade não muda, que tipo de movimento é? Movimento retilíneo uniforme. Velocidade sempre é a mesma. Então, a gente já vai tentar lembrar das equações desse movimento. Na aula que eu ensinei isso, pessoal, eu ensinei a fórmula do sorvete, chamando de equação, né, a equação horária do espaço do movimento retilíneo uniforme, a gente chamou de equação do sorvete, para melhor decorar. S é igual a S0 mais velocidade vezes tempo, né? S de espaço final, observa aí no mouse, ó, onde eu estou selecionando com o mouse, tá? S é de espaço final, S0 do espaço inicial, V de velocidade e T de tempo. Ok? Se a gente passar esse S0, para o outro lado, ele passa com o sinal de negativo. Aí fica espaço final menos espaço inicial. Isso é uma variação. A gente aprendeu na aula de introdução à cinemática, se eu não me engano, né? A gente aprendeu o que é variação de espaço, né? Deslocamento, o que é espaço. Então é ΔS isso aí. Espaço final menos o espaço inicial. Isso é ΔS. Cadê o delta? Tá aqui. ΔS. Igual a velocidade vezes o tempo. Então, formulazinha conhecida. Essa fórmula nada mais é do que V igual a ΔS sobre ΔT. A fórmula da velocidade. Né? ΔS é a profundidade que eu estou querendo encontrar. O V é a velocidade do som e o T é o tempo. Tá bem? Então vamos lá colocar. Só que cuidado, pessoal. Aqui, ΔS não é só 1. O som percorre o espaço, percorre a profundidade 2 vezes. Vamos supor que o barco está aqui em cima, tá? Na superfície. Aí ele lança o som, bate no cardume e o som retorna. Ou seja, esse espaço aqui foi percorrido 2 vezes. A profundidade foi percorrida na ida e na volta. Por isso eu vou botar aqui 2 ΔS. Eu estou querendo saber o valor só de 1. Entende? Tem que botar aí 2 ΔS. 2 espaços. Tranquilo? Então vamos lá, substituir as informações que a questão deu. Velocidade, 1480. Vezes o tempo. O tempo é 0,30. Aí a gente vai e calcula.
1480 dividido por 0,30. Quer dizer, dividido não, né? Multiplicado. Desculpa. 1480 vezes 0,30. Dá 444. Né? Agora, como a gente quer saber só um ΔS, a gente vai dividir isso por 2. Esse 2 vai passar para o outro lado, dividindo. Né? 444 é ida e volta junto. 222 demorou para o som ir, né? O som percorreu 222 metros para ir e 222 metros para voltar. Então a profundidade é 222. Eu vou colocar aqui do lado. 444 dividido por 2, 222 metros. Então, a moldura. E pronto. Questão resolvida. Aí, questão resolvida. Simples a questão, mas tem uma casca de banana aí para você escorregar, que é justamente esse ida e volta do som, né? Dois ΔS, 2 espaços, 2 profundidades. Beleza? Próxima questão. Típica questão que costuma cair bastante no Enem, questão de encontro. 2 móveis em movimento, um vai encontrar o outro. Tá? Presta atenção na questão, vamos ler junto. Ela fala assim. A figura a seguir mostra 2 móveis pontuais, A e B, em movimento uniforme. Dado importante. Você já sabe qual fórmula usar, só existe uma, a fórmula do sorvete. Né? A equação horária do espaço. Função horária do espaço. É a famosa fórmula do sorvete, tá bom? Continuando, então. A figura a seguir mostra 2 móveis pontuais A e B em movimento uniforme, com velocidades escalares de módulos. O valor das velocidades, respectivamente, quer dizer que a primeira é do A, 11 metros por segundo, o A é a velocidade do A, e 4 metros por segundo é a velocidade do B. Beleza? Então, você já tem as velocidades de cada um deles. Continuando a ler. Dá para você notar que o A está mais rápido, o A vai pegar o B lá na frente. A situação representada na figura corresponde ao instante t igual a 0 segundos, ou seja, como se tivessem tirado uma foto no início. Comecei a contar o tempo. Tirei uma foto. Olha onde o A está. O A está no 20 metros. E ele tem a velocidade de 11 metros por segundo. E o B, quando eu comecei a contar o tempo, ele estava onde? Qual é o espaço inicial dele? 90. Ele está localizado, o espaço inicial dele, quando eu comecei a contar o tempo, tá? 90 metros. Ele está localizado no 90 metros. Indo para frente. Progredindo, né? Ele está progressivo. E a velocidade dele é menor. A velocidade dele é 4. Então, o A vai pegar o B. O que é que a questão pede da gente? Olha o item A. As funções horárias do espaço para os movimentos de A e de B. Ou seja, qual é a equação horária do espaço? Qual é a equação do espaço? A equação do sorvete. Ele pede para você montar para o A e para o B. Muitos alunos vieram em meu privado para perguntar sobre essa questão. Realmente é uma questão com um nível um pouquinho maior, mas ainda assim ela não é uma questão difícil. Eu acredito que ela não chega nem a ser intermediária, tá bom? Mas ela também não é uma questão muito fácil. Requer um raciocínio, tá bom? Requer que você conheça o conteúdo. Não é só aplicação de fórmula.
tem um raciocínio. Acompanha aí comigo. O item A a gente vai só montar a equação do sorvete para cada um deles. Então, olha só. Vamos colocar aqui para o A. Primeiro para o A. Para o móvel A. Né? A gente vai ter então a equação do sorvete. Eu vou aproveitar aqui da questão anterior. Pronto. O espaço final do A vai ser igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Vamos lá, montar ela. Substituindo os valores que a gente tem. Ou seja, velocidade e espaço inicial. É isso que a informação nos dá na questão, no enunciado da questão. Na figura a gente vê onde eles estão, o espaço inicial, e no enunciado mesmo escrito tem a velocidade. Então, colocando os valores do A, o espaço inicial dele é 20, tá bom? Tá aqui no desenho, ó. Ele está localizado no 20 metros. E a velocidade dele é 11. Pronto. Esse é o do A. Vamos montar o do B agora. Para o móvel B, a gente vai ter que o espaço inicial dele é 90. Ele está começando no 90. Quando eu começo a contar o tempo, ele está no 90 metros. E a velocidade dele é 4. Pronto. Item A está feito. Vou botar aqui item A. Beleza? Item B, o que a questão pede da gente? Ó? O instante em que A e B se encontram. Aí tu raciocina comigo. Quando a gente marca um encontro, a gente vai marcar um encontro. E aí eu vou para um lugar e você vai para o outro. Vai ter encontro desse jeito? É claro que não, né? Por que eu fiz essa pergunta? Para induzir vocês a raciocinarem que só existe encontro se os dois estiverem no mesmo lugar. Ou seja, os dois móveis têm que estar no mesmo espaço final. O espaço do encontro é o espaço final. O mesmo espaço final. Aonde que o A vai pegar o B? Eles vão se encontrar aonde? Né? Isso é o que você pergunta. O espaço de A e de B no instante do encontro. Ou seja, aonde eles estão? Quando se encontram? Em que metro? Entendeu? Qual o local? O item B pede o tempo. O instante. Instante, pessoal, é encontro. Tempo. O item C pede o espaço de A e de B no instante do encontro. No tempo do encontro. Entendeu? Instante, aí na física, é sinônimo de tempo. No instante, num tempo. Tá bom? Então, em que tempo eles se encontram? Isso é o que o B quer da gente. Então, eu vou colocar aqui item B. Então, o que é o item B? A gente vai pegar o espaço final do A, que é esse 20 mais 11t, ó. Tá vendo? Espaço final é igual a 20 mais 11 vezes t. Vou tirar até esse pontinho que significa vezes, para ficar 11t junto. Ó. Mais fácil de você entender. Que eles estão multiplicando aqui. 4 vezes t, 4t. Ó. Então a gente vai igualar eles dois. Igualar os dois espaços finais. Né? Então vai ficar assim.
Deixa eu colocar aqui, ó, 20 mais 11t. Tem que ser igual. O espaço final do A vai ter que ser igual ao espaço final do B. Qual é o espaço final do B? 90 mais 4t. Pronto. A gente joga t para um lado, números para o outro. Então, esse 4t que está aqui na direita, no segundo membro, mais 4t, vai passar aqui para o outro lado, diminuindo. E esse 20 que está aqui, ó, ele vai passar para o lado de lá, também diminuindo, porque ele estava positivo do outro lado. Então, a gente faz trocar o sinal quando passa para o outro lado. E aí fica 11 menos 4t, dá 7, né? 7t. 11 menos 4t. 11t menos 4t. Eu tenho 11, tiro 4, fica 7t. 90 menos 20, fica 70. E aí você passa esse 7 dividindo. Deixa o t sozinho. Então o tempo acaba dando 10. 70 dividido por 7. O tempo vai dar 10 segundos. É o tempo que eles se encontram. T igual a 10 segundos. Beleza? O instante do encontro, 10 segundos. Dentro de 10 segundos, passou 10 segundos. No 10º segundo, o A encontrou o B. Né? E o item C, aonde eles se encontraram? Olha o que pergunta. Os espaços de A e de B no instante do encontro. Logicamente, você pode substituir esse tempo, que é o tempo do encontro, você substitui esse tempo, 10 segundos, ou na fórmula do A ou na fórmula do B. Vai dar a mesma resposta para os dois, porque eles dois estão no mesmo lugar. Tá bom? Então, o local do encontro, o espaço do encontro. Item C. Vou pegar o do A aqui, ó. Deixa eu tirar essa moldura. Pronto. Aonde tem T, eu vou botar 10. Então vai ficar 11 vezes 10. Né? Então isso vai dar 20 mais prioridade da multiplicação. 11 vezes 10 dá 110. 110 mais 20 dá 130. 130 metros. Eles se encontram no 130 metros. No metro 130, né? Localizado. Aonde eles se encontram? Lá no metro 130. 130 metros. Você substituísse aqui na fórmula do B, ia ficar 4 vezes 10, 40. 40 mais 90, também dá 130. Lógico, eles estão no mesmo lugar. Né? Nesse tempo aí de 10 segundos é o tempo do encontro. Eles estão no mesmo lugar. Resolvido então A, B e C, vamos para a próxima. Uma questão de ultrapassagem. Agora não é mais uma questão de encontro. Agora é uma questão de tempo de ultrapassagem. Né? Vamos ler junto, ó. Acompanha aí. A questão fala assim. Um trem de 200 metros de comprimento move-se com velocidade constante, velocidade escalar constante, de 72 km por hora. Aí você já começa a perceber, as unidades estão diferentes. Ele diz o comprimento do trem em metros, o trem tem um comprimento de 200 metros, mas ele está com a velocidade de 72 km por hora. Você tem que transformar
para metro por segundo. Essa velocidade aí. Tá bom? Cuidado com as unidades. Olha o comando da questão. Calcule o tempo decorrido para esse trem passar completamente, item A, por uma pessoa parada na beira da rodovia, da ferrovia. Então vamos lá buscar aqui, interpretar a questão por meio de desenhos, tá bem? Vamos buscar um trem aqui. Deixa eu pegar um trenzinho aqui legal. Vou pegar esse primeiro aqui mesmo. Então tá aqui o trem. Tá? Ele tem um tamanho de 200 metros, esse é o item A. Estamos interpretando a questão. Vou colocar aqui o chão dele. Ferrovia, né? Vou representar a ferrovia só por uma linha. Pronto. Pronto. Esse nosso trem vai passar por uma pessoa. Esse é o item A. O trem tem um comprimento. Vamos botar o comprimento do trem. De ponta a ponta. Né? Ele tem um comprimento de 200 metros. E ele vai passar por uma pessoa parada na beira da rodovia. Vamos buscar lá a pessoa. Aqui, essa pessoa aqui. Deixa eu só tirar o fundo dessa pessoa aqui. Que não está em PNG. Quando a gente bota em PNG, é para aparecer sem fundo. Aqui, remover plano de fundo. Pronto. Vamos só manter a cabeça da pessoa, né? Claro. E aqui as pernas, tá cortando as pernas também. Tá aqui a pessoa. Vamos lá. Vou colocar a pessoa aqui. Na lateral da rodovia. Vou colocar bem aqui assim. Né? Então, quanto tempo vai demorar
para esse trem ultrapassar essa pessoa. Vamos colocar uma linha aqui na pessoa. Aqui assim, ó. Eu vou colocar tracejado. Pronto. Vocês podem perceber que para ultrapassar essa pessoa, eu tenho a velocidade do trem, né? Calcule o tempo. Olha o comando da questão. Calcule o tempo. Vamos destacar aqui o comando da questão. Calcule o tempo decorrido para esse trem passar completamente. Isso significa o quê? Que o último vagão vai ter que ter passado. Então, quando ele começa a passar, quando o trem começa a passar, a pessoa, eu começo a contar. 1, 2, 3, vou contando segundos. Eu só paro de contar quando o último vagão passar a pessoa. O trem vai ter andado quanto? O trem vai ter andado os próprios 200 metros. Cadê os 200 metros que eu tinha colocado aqui? Sumiu. O trem vai ter andado o próprio comprimento dele, 200 metros. Ok? Então, o item A é isso. É simples assim. Eu tenho o espaço, que é 200 metros, que ele vai andar, e tenho a velocidade dele. Cuidado com essa velocidade. Vamos transformar logo essa velocidade. Né? Vou botar ela bem aqui. Como é que transforma? De quilômetro por hora para metro por segundo. Você já deve ter pesquisado no seu livro. Foi uma tarefa que eu lhe dei. Né? Basta dividir por 3,6. Então, a gente vai pegar o 72 e dividir por 3,6. Isso dá 20. Então, esse 72 é a mesma coisa. 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Tá bem? Acabamos de transformar a velocidade. E agora é só colocar na fórmula do movimento. A fórmula do movimento uniforme. Ele não está falando de mudança de velocidade. Então vamos ao item A. Bora lá. Espaço inicial. A gente vai chamar de 0 metros. É como se ele estivesse bem aqui, ó. 0 metros. Bem aqui, onde a pessoa está, 0 metros. Espaço inicial. 0 metros. E o espaço final, quando o trem estiver completamente ultrapassado a pessoa, ele vai ter andado 200 metros. O próprio comprimento dele. Entende? Ó? É como se ele estivesse andando o próprio comprimento dele. Esses 200 metros aqui, ó. Lá vai o trem ultrapassar a pessoa. O último vagão vai ter passado, o trem vai ter andado 200 metros. O espaço final é 200 metros. Vou colocar aqui no S, 200 metros. Espaço final, 200. Espaço inicial, 0. Velocidade, 20. A gente transformou para metro por segundo. Só sobra o tempo para encontrar. Então, a gente vai encontrar esse tempo. 20 vezes t dá 20t. 0 mais 20t é 20t. E aí a gente passa esse 20 dividindo para o outro lado. Ó. Deixa o t sozinho. Passa o 20 dividindo. O t ficou sozinho. Tá bem? Então o t vai dar igual
T vai ser igual a 200 dividido por 20. Você pode cortar dois zeros aqui, um zero de cima com um zero de baixo. Então fica 20 por 2, T vai dar igual a 10 segundos. Ok? Esse é o tempo que o trem demora para passar completamente por uma pessoa. E o item B, por um túnel. E aí, como é que a gente vai representar o túnel? Agora não é mais essa pessoa. Agora eu vou tirar a pessoa e vou lá atrás do túnel. Túnel. Eu não vou encontrar um túnel bom, não. Vou ficar demorando aqui, não. Eu vou representar o túnel, pessoal, e desse jeito. Ele vai entrar aqui. E sair aqui. Pronto, nosso túnel vai ser isso aí. Ok? Nosso túnel vai ser isso aqui. Então você observa. Qual o tamanho do túnel? Por um túnel de 100 metros de extensão. Então deixa eu pegar essa figura e botar aqui para baixo. A gente vai para o item B, né? Então é isso. O trem vai começar a passar o túnel. E ele só vai terminar de passar o túnel lá quando o último vagão tiver passado. Esse túnel tem 100 metros. Que tá aqui. O túnel tem 100 metros. Então, olha só. Qual é o espaço? Vamos aqui para o item B. Mesma fórmula. Item B. Qual o espaço inicial é 0? O espaço final. Né? Ele vai ter andado quanto? O espaço final. Ou seja, pensa aí comigo. Ó. Lá vem o trem. Começou a passar o túnel. Aí ele anda os 100 metros de túnel. Ele vai ter passado completamente o túnel só quando o último vagão sair. Ou seja, o trem andou todo o túnel, 100 metros, mas também andou o próprio comprimento dele, ó, 200 metros. Então, ao todo, ele andou 300 metros. Né? Vou mais uma vez. Ó. Agora eu vou arrastando o tamanho do trem. Para ultrapassar completamente, o trem andou 100 metros de túnel. O último vagão vai ter passado quando ele tiver andado mais de 200 metros, que é o comprimento dele. Então, o trem vai ter andado ao todo 300 metros. Tá bem? Então, o espaço final vai ser 300. A velocidade é 20. E o tempo é o que a gente quer. Em quanto tempo ele ultrapassa esse túnel completamente. Então, 0 mais 20t é só 20t. E aí você passa esse 20 dividindo o 300. Então, o t vai ser igual
T vai ser igual a 300 dividido por 20. Corta um zero em cima e embaixo, fica 30 por 2. Isso dá 15 segundos. Pronto. E aí está. Vamos colocar uma moldura aqui na resposta. O trem demora para passar 10 segundos por uma pessoa e 15 segundos por um túnel de 100 metros. Tranquilo? Vamos para a próxima, penúltima. A questão fala assim. Essa é muito facinha. Acompanha aí a leitura. É dada a seguinte função horária da velocidade escalar de uma partícula em movimento uniformemente variado. V igual a 15 mais 20T. Aí você tem que lembrar das fórmulas do MRUV. A gente chamou essa fórmula de vi vovó assistindo televisão. Não sei se você lembra. Mas eu vou colocar ela aqui para você relembrar. É essa fórmula aqui, ó. V é igual a V0 mais A vezes T. V de V final, V0 de V inicial, A de aceleração e T de tempo. Vi vovó assistindo televisão, né? Então daí já dá para você comparar e identificar quem é o V0, a velocidade inicial, é o 15. Quem é o A de aceleração? É quem está junto do T, ó, né? AT, quem está junto do T, é o 20. Então você pode muito bem identificar só olhando. Quem é a velocidade inicial? Tá aqui, é o 15. E quem é a aceleração? Tá aqui, ó. É o 20. Tá bom? É isso que o item A pergunta. Determine a velocidade escalar inicial, velocidade inicial, e a aceleração escalar da partícula. Qual é a aceleração e qual é a velocidade? Então, respondendo, velocidade inicial. Oh, droga. Oh, no. V0, velocidade inicial, é igual a 15 metros por segundo. E a aceleração é igual a 20 metros por segundo ao quadrado. Item A, só olhando a fórmula, você identifica e responde. Item B, a velocidade escalar no instante de 4 segundos. Instante eu já te disse que é tempo. Então, qual é a velocidade quando o tempo é 4? Tá? Então, deixa eu tirar essas marcações aqui. Você pode notar que aí velocidade é igual a 15 mais 20 vezes t. Então, se você tem o tempo, que é 4 segundos, se você substituir lá no lugar do tempo, você calcula e encontra quem? Ó, a velocidade final. Por isso que essa fórmula é a equação horária da velocidade, porque ela vai te dar a velocidade dependendo do tempo que você quer. Eu quero saber a velocidade no tempo de 4 segundos. É isso que o item B quer. Basta substituir o tempo por 4. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a fórmula. Velocidade inicial é 15. Aceleração é 20. Vou pegar aqui a fórmula. Né? Vou resolver aqui o item B. Ó.
item B. Então, aonde tem T de tempo, a gente coloca o que ele pediu, 4 segundos. E aí é só calcular, matemática básica, prioridade para multiplicação, 20 vezes 4 dá 80, 80 mais 15 dá 95 metros por segundo. Tá aumentando de velocidade. Se tu colocar 1 segundo, dá 35. Se tu colocar 2 segundos, 2 vezes 20, 40, dá 55. Se tu colocar 3 segundos, dá 75. Colocar 4 segundos, que foi o que o item B pediu, dá 95. A velocidade está aumentando. A gente pode até classificar como um movimento retilíneo, uniformemente variado e acelerado. Vamos para o item C. O item C pede o instante, ou seja, o tempo, em que a velocidade vale 215. O instante em que a velocidade escalar vale 215 metros por segundo. Então agora ele não quer mais achar a velocidade. No item B ele te deu o tempo para encontrar a velocidade. Agora no item C ele está te dando a velocidade para você achar o tempo. O instante, o tempo em que a velocidade é 215. Então vamos praticamente no mesmo cálculo, só que a gente vai substituir não mais o tempo, mas sim a velocidade. Item C. Aqui a equação, V igual a 15 mais 20t. Velocidade é 215. 215. 20 vezes t é 20t. Aí você passa o 15 para o outro lado, ele vai passar diminuindo. Aí fica 215 menos 15. Isso dá 200. E aí você passa o 20, dividindo 200 sobre o 20. Então o tempo vai ser igual. Vou colocar já na moldura aqui. Tempo vai ser igual. 200 por 20 vai dar 10 segundos. Dentro de 10 segundos ele alcança a velocidade de 215. Mais ou menos isso que o item está pedindo. O instante, o tempo em que a velocidade é 215. De boa? Vamos para a última questão. Questão 15 da página 49 fala assim. Um automóvel move-se a 108 km por hora. Quilômetros por hora. Você tem que transformar para metro por segundo. Divide por 3,6. De tanto você praticar, pessoal, isso acaba sendo absorvido. Mas se você não praticar, isso acaba sendo esquecido. Então, cuidado, viu? Tem que ter prática. Não resolvam apenas as questões que eu estou indicando. Não resolvam apenas as questões que eu estou propondo. Resolvam mais. O livro de vocês está cheio. E eu estou aqui para auxiliar. Tá bom? Não sejam alunos médios, medíocres, sejam acima disso. Um automóvel move-se a 108 km por hora quando seu motorista pisa severamente no freio. Então a velocidade vai cair, vai diminuir. Para parar o veículo em 3 segundos. Então a velocidade é 0 quando o tempo chega a 3 segundos. Então você já sabe, velocidade inicial, que é os 108 km por hora, que a gente precisa transformar para metro por segundo. Vamos transformar logo.
botar aqui 108 km por hora, transformando para metro por segundo, basta dividir por 3,6. 108 dividido por 3,6. Dá 30. Então aqui vai dar 30 metros por segundo. Velocidade inicial, 30. Velocidade final, ele para. Está freando até parar. Para parar o veículo em 3 segundos. Calcule a distância percorrida pelo automóvel nesses 3 segundos. Olha o comando da questão. Quanto de distância ele percorreu freando? Isso é o que a questão quer de você. Né? Então vamos lá. Pegar as fórmulas do movimento retilíneo uniformemente variado, porque a velocidade está variando, para menos no caso. É um movimento que a gente pode chamar de não é acelerado, é retardado. Né? Volte lá na aula de classificação, de introdução à cinemática, você vai ver. Na aula de MRU e MRUV, né? Tem a classificação lá, você vai ver lá. Então vou colocar aqui as fórmulas. Ó. Fórmula do serial killer. Fórmula a equação horária do espaço para o MRUV. S é igual a S0 mais V0T V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Saúde. Então você pode notar. O espaço inicial ele não diz, mas como é início de movimento, a gente chama de zero, tá? Espaço final é o que a gente quer encontrar. Quanto que ele andou, calcule a distância, qual o espaço. Velocidade inicial a gente tem, é esses 30 metros por segundo. Aí ele vai freando. O tempo a gente tem 3 segundos de movimento até parar. A aceleração a gente não tem. O tempo a gente tem. Então a gente vai ficar com duas letras. O A e o S. A gente vai ficar com duas letras para encontrar. Não dá para usar essa equação ainda. Tá bom? A gente tem que ir atrás da aceleração. Para poder colocar aí, junto com todos os dados, ó. Vamos colocar todos os dados para vocês verem como vai sobrar duas letras. Espaço final é o que a gente quer encontrar. Espaço inicial, a gente bota 0. Por que 0? É o espaço do início. Eu estou começando a marcar o tempo, a gente adota 0 metros no início. Velocidade inicial, os 30 metros por segundo. Ó. 108 km por hora, que a gente transformou para 30 metros por segundo. O tempo é 3 segundos. A aceleração eu não tenho. Tempo ao quadrado, 3 ao quadrado. Né? Então, ajeitando, fica assim, ó. O 0 mais qualquer coisa, você pode tirar o 0. 0 mais qualquer coisa é essa qualquer coisa. 30 vezes 3 dá 90. Né? 3 ao quadrado aqui, ó. Esse 3 ao quadrado vai dar 9. Ok? Então, aqui vai ficar 9 vezes A. 9A. Sobre 2. E aí não tem como a gente sair daqui. Que é 9 vezes A, tá?
Vou botar o pontinho só para ser mais didático. Que a gente quer o S, mas a gente não tem o A. Então vamos atrás de encontrar o A. A de aceleração. Vamos usar outra fórmula. Outra fórmula do movimento uniformemente variável. Vi, vovó, assistindo televisão. V igual a V0 mais AT. Vamos substituir os dados que a questão nos deu. Velocidade final, ele para. Ele diz que o automóvel para em 3 segundos. Então, se ele para, a velocidade do fim é 0. Velocidade do início é os 30. Transformou para metro por segundo. De 108 km por hora para metro por segundo. 30 é a velocidade inicial. A aceleração é o que a gente quer encontrar para jogar lá na outra. E o tempo é 3. Ó. Agora a gente vai descobrir o A. Né? Aqui vamos ajeitar. Ó. A vezes 3 dá 3A. Aí a gente passa esse 3A para o outro lado. Ele passa negativo. Fica menos 3A igual a 30. Como eu quero deixar o A sozinho, a gente vai passar esse menos 3 dividindo. Passa esse menos 3 dividindo. Então, a aceleração vai ser igual a 30 dividido por menos 3. Mais com menos dá menos 10 metros por segundo ao quadrado. Aí você vai e joga essa aceleração bem aqui. Continuando então, vai ficar, ó, colocar até de outra cor, colocar um pouco mais escuro. Colocar em negrito. Que é como se fosse a continuação, tá certo? No lugar do A, a gente vai botar o que a gente encontrou, 10 de aceleração. E aí agora é só terminar. Né? 9 vezes 10 dá 90. 90 dividido por 2 dá 45. E aí, 90 mais 45, o espaço final, ou seja, a distância que ele percorreu até parar, 90 mais 45, dá 135 metros. Saúde. Acabou. Então, nós resolvemos 5 questões aí que estão na lista de vocês, tá bom? Eu vou esticar o prazo de entrega. Deixa eu voltar aqui para vocês. Eu vou esticar o prazo de entrega das minhas atividades por mais uma semana, porque muita gente encontrou dificuldade tanto em resolver as questões quanto no próprio sistema do Google Sala de Aula. Então, eu vou esticar um pouquinho mais esse prazo. Você vai ter mais uma semana para me devolver essas atividades sem atraso, tá bom? As atividades devolvidas com atraso, após essa última semana aí, vamos ver aqui a data. Pronto, ó. A data de entrega era 29. Eu vou dar mais essa semana, tá bom? Eu vou botar a data de entrega dia 2, que é o imprensado. A Sexta-feira Santa, eu acho aí.
Enfim, eu vou botar dia 2, tá bom? Sexta-feira. A data máxima de entrega. Vou dar mais essa semana, 29 até 2. Vou dar o final de semana, né? Vou botar 5. Vou botar a data 5. Segunda-feira que vem. Com uma data de entrega máxima para essas atividades aí. Vocês me devolvam lá pelo Google Sala de Aula, preenche os itens no formulário, tá bom? Como tá as instruções lá da atividade. No mais é isso. Queria agradecer aqueles que estão assistindo. Comentem aí se tiverem dúvidas, que eu respondo na medida do possível. Se quiserem uma resposta imediata, me procurem nas plataformas, tá bom? E no mais é isso. Fiquem com Deus. Desejo muita saúde e paz aí para vocês, para suas famílias. Se cuidem. Tchau, tchau.